Tu estás aqui, Tu estás em mim, estás nesse lugar, Tu amas essa igreja. O Senhor deu a sua vida por mim, Senhor, e eu fui cativado pela mensagem do Teu amor, e tenho sido, Senhor, transformado pelo Senhor gradativamente ao longo desses 31 anos que tenho caminhado com o Senhor. Louvo ao Senhor pelo privilégio de ser a Tua casa, a Tua habitação, Espírito Santo. E nós te convidamos a estar à vontade para tocar cada um de nós nessa noite e fazer aquilo que está no Teu coração. Pedimos que a Tua palavra venha e seja liberada sobre nós como um rio que nos lava, que nos molda, que nos transforma, que nós possamos provar a Tua vida liberada neste lugar, que flua sobre nós a revelação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, o título desse vídeo, Sepultando o Velho Homem. Diga, Sepultando o Velho Homem. E esse é o título da mensagem que eu escolhi dar também. Sepultando o Velho Homem. Quem não entendeu o vídeo, eu vou te explicar. Na verdade, esse moço está carregando ele mesmo, porque o homem é formado de barro. E aí ele joga ele na sepultura, e isso aponta para o batismo. E você vê que a carne velha demora para morrer, ela está até o último suspiro ali, né? Ó. Sim ou não? E às vezes ela quer levantar do túmulo, viu, irmãos? Sepultando o velho homem. Então, ele joga a terra, e a bússola ali, ela fala de Jesus. Fala, uma vez que eu estou morto agora, eu olho para o comando, eu vou seguir a direção do Senhor. É isso que esse vídeo trata, e é disso que trata o batismo, e é sobre o batismo que eu quero ministrar nessa noite. Você que tem desejo de ser um pregador da palavra, como eu sou, um pastor evangélico de uma igreja, você que tem esse chamado, eu quero deixar algo para os irmãos. Para escolher mensagem, o pregador tem 3 coisas que estimulam o seu coração. Eu vou falar isso para toda a igreja saber aqui. Primeiro, aquilo que está queimando no seu coração. Diga isso, por favor. Aquilo que queima no seu coração. O que queimou no meu coração em dezembro, que nós ministramos todo esse semestre para os irmãos? A graça. A graça é o que tem queimado no meu coração. Então é isso que tem me dado força para pregar. Falar para você e que desmistificar o entendimento do que é a graça, para que você conheça a graça, tenha experiência com a graça, seja cheio de graça, possa desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou para você na cruz do Calvário, inserindo você em Cristo. Amém, igreja? Então esse é o que queima no meu coração. Alguns dias atrás, queimou no meu coração falar sobre fé dentro do assunto graça. Nós poderíamos falar de fé em muitos contextos. Eu poderia falar de fé movido pela segunda coisa, que é algo pelo qual o pregador escolhe mensagens, que é a necessidade. Diga, a necessidade. Então nós pregamos porque existe um incêndio do Espírito no nosso coração. Pregamos por causa de uma necessidade. Então veja, eu vou dizer para os irmãos que pode ser uma necessidade. Nós estamos em crise. Eu posso ter uma necessidade de falar, eu posso ter um desejo de falar sobre crise. Ou eu poderia estar sendo movido a falar de fé para que você vença a crise. Eu escolhi falar de fé, mas os irmãos observaram? Nem fiquei falando muito de crise, porque não é exatamente por causa de crise que eu estou ministrando fé. Amém? Eu ministrei sobre fé para os irmãos, porque eu quero que nós sejamos uma igreja que conquistemos pessoas e que nós tenhamos experiências sobrenaturais. Eu tenho orado por milagres no nosso meio, eu quero ver curas. Eu quero ver sinais impressionantes, irmãos. A oração no meu coração tem sido: Senhor, produz provas incontestáveis da Tua presença no nosso meio. Eu quero um surdo ouvindo, eu quero um mudo falando, eu quero em algum momento no nosso culto ver alguém levantando de uma cadeira de roda. Eu quero, irmãos. É isso que está no meu coração. Por isso que eu estou ministrando sobre fé, por causa do que queima no coração. Mas eu posso estar falando por causa da necessidade. No atual cenário, o que mais eu poderia falar por causa da necessidade? Eu poderia falar para os irmãos a respeito de finanças. Eu deveria. Vou escolher qualquer momento para a gente pregar uma palavra sobre a administração da escassez. Né? Olha aí um tema bom para a gente escolher aqui. A administração daquilo que nós temos quando é pouco, quando definha, quando nós não estamos provando a porção abundante. Amém? E são dias de dificuldade na nossa nação.
Então isso é pregar pela necessidade. O que mais eu poderia escolher pregar por causa da necessidade? Poderia falar da imoralidade que está se multiplicando no mundo. E aí eu percebo, irmãos, uma das coisas que nós lutamos muito como igreja é contra o mundo. Porque o mundo é um dos nossos adversários mais sagazes. O diabo se apresenta, você talvez não perceba quando ele chegou, mas daqui a pouco você percebe que é ele. Você sente o cheiro do fedor dele, da opressão que ele produz, da tristeza, da falta de paz. Você percebe que é ele que está te azucrinando e está segurando. Amém? Mas o mundo é sorrateiro. Você vai, quando você vê, você está envolvido e o seu coração já se esfriou para o Senhor, está distante. Pregar sobre essas questões imorais, falar sobre moralidade, falar sobre ética, é necessário na igreja nos nossos dias, porque a iniquidade se multiplica como nunca foi vista antes. Amém, amados? Amém? O que mais eu poderia falar por causa da necessidade? Eu posso observar uma necessidade da igreja aqui. Agora não me ocorre para dar um exemplo aqui para os irmãos. Mas isso é pregar por causa da necessidade. Então eu posso pregar por causa de um incêndio no meu coração, diga por causa do fogo que o Senhor está colocando aqui dentro. Eu posso pregar por causa de necessidade, diga necessidade. Quando eu era pequeno, alguém falava assim, mandar recado de púlpito. Mas o pastor, ele manda o recado de Deus mesmo. Eu sou um mensageiro, a Bíblia diz que eu sou um mensageiro. Então eu estou aqui para mandar recado do Senhor mesmo, amém, igreja? Portanto, não se constranja se Deus falar um negócio e aí você falar assim, o pastor fala isso porque ele está sabendo disso. Sim, o pastor pode escolher uma mensagem para vacinar a igreja por causa de uma necessidade. Agora, a terceira coisa que pode mover o espírito do pastor a pregar são dúvidas. Diga dúvidas. É por causa de dúvida que eu vou ministrar a palavra nessa noite. Por quê? Porque uma das coisas que nós observamos, não vou dar exemplos disso, só vou falar a respeito do batismo. Muitos dizem assim, não estou preparado para o batismo. O que é isso? Dúvida. Não sei se chegou a minha hora. O que é isso? Dúvida. Eu não sei se é o momento de eu dar um passo a mais no evangelho. Se eu me comprometer, esse negócio de se comprometer, e se eu não tiver força. Tudo isso são dúvidas. Existem várias dúvidas no meio do rebanho. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que eu não me constranjo a pregar por dúvida. Aliás, o pregador cresce muito quando o rebanho traz dúvida e você tem que caçar na palavra respostas para dar respostas para o rebanho. Isso é extremamente desafiador, mas algo gostoso e algo precioso quando o pastor ele se atavia, ele se prepara para responder as dúvidas do rebanho. Porque nós precisamos de respostas, sim ou não, igreja? Então ontem veio ao meu coração, preciso pregar sobre batismo. Por quê, irmãos? Em uma das igrejas que nós pastoreamos, eu pastoreio, hoje nós estamos com 8 igrejas. Dínamo São Mateus mais 7. A Solange que está aqui conosco hoje, é um privilégio de ter. Ela é mãe do nosso líder da igreja Mateus Leme. Nós tivemos, a igreja esteve até orando por mim, pelo Ariel, pelos irmãos que foram. Nós tivemos na igreja deles algumas semanas atrás. 3 ou 4 semanas mais ou menos. Aí alguém chegou, um adolescente chegou para o pastor e falou assim, pastor, na nossa igreja não tem curso de batismo. E na denominação da minha mãe tem curso de batismo. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para os irmãos, nós temos curso de batismo. O problema é que não fizemos. Amém? Isso é ruim, né, pastor? Então, o senhor está aí para admitir uma incompetência. Irmãos, os irmãos ficam escandalizados se eu admitir uma incompetência. Os irmãos têm condição de me perdoar? Amém? Não tivemos. Irmãos, quando nós começamos o semestre, eu deleguei até o professor. Os discipuladores estão aqui. Mas nós pensamos, muitos dos que vão se batizar vão se converter durante o semestre e vão querer fazer o curso. Isso aconteceu. A turma do Endel é uma turma gigante de cursão. Os irmãos estão chegando, fazendo o primeiro curso na igreja. Amém? Muitos dos que vão batizar estão dentro desse curso, não é verdade? Então esses irmãos não conseguiriam frequentar uma segunda aula, de maneira que nós ficamos sem ensinar a respeito de batismo. E eu tenho dito para os irmãos, orado sobre o batismo, falar assim, olha, procura a resposta para a sua dúvida no líder. E aí, o irmão às vezes não procura, porque esquece. O líder
também ignora a necessidade, então não por mal. E o pastor, às vezes, vai atropelar essa necessidade. Então, ontem, na minha casa, orando, falando com o Espírito de Deus, falei, vou pregar sobre batismo. Aí passou uma dúvida assim na minha cabeça, eu falei, não, mas falar sobre batismo é ensino, não é pregação. No culto nós precisamos de pregação, né? Aí o Senhor, irmãos, Ele é tremendo. Como você precisa conhecer a palavra? Porque o Senhor me respondeu na hora, o Espírito Santo ele falou comigo. 2 Timóteo 3,16, o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Falou, Márcio, toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para edificar, para exortar, para redarguir, para ensinar a gente a andar, caminhar no Senhor. Eu falei, Espírito Santo, obrigado porque eu posso ter a tua voz. Então eu quero dizer para os irmãos, estou pregando hoje por causa de dúvida, mas se tornou um incêndio. Amém? Eu quero ensinar para os irmãos a respeito de batismo. Esse ensino do batismo é muito simples, mas o meu alvo principalmente é o seu coração, você que ainda de repente tem alguma dúvida. Amém? Ou de repente você já se decidiu, mas quer entender melhor, é sobre isso que eu quero ministrar. Amém, amados? É sobre isso que eu preparei a minha palavra nessa noite. Então, uma palavra de esclarecimento, basicamente. Pastor, o que é o batismo nas águas? Irmãos, aonde nasce o batismo? Os irmãos vão ver, é um ensino, mas eu vou dar uma roupa de pregação aqui, né? Afinal, nós estamos num culto. Glória a Deus. Aonde nasce o batismo nas Sagradas Escrituras? Não há batismo no Velho Testamento. Diga assim, não há batismo no Velho Testamento. Aonde que o batismo surge? Irmãos, o primo de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor visitou Isabel e Maria mais ou menos no mesmo tempo. E Jesus tinha um primo da mesma idade dele, que nasceu alguns meses antes, que nasceu ali na linhagem sacerdotal. Zacarias era um sacerdote. E o Senhor fala com Isabel, sua esposa, e ele diz a mesma palavra que fala para Maria, uma palavra muito parecida. Olha, a seu tempo, o Senhor está te visitando. Isabel, ao contrário de Maria, Maria é uma mocinha, 17 anos. Isabel já estava avançada em idade. Ela já é alguém que tinha bastante tempo. E o Senhor a visitou, curou o ventre dela para que ela pudesse gerar filhos. E o anjo do Senhor a visitou e falou, olha, esse que eu tenho colocado dentro de ti é alguém que eu escolhi para abrir o caminho para o Messias. Amém, amados? Então, o anjo, qual anjo, irmãos? Qual que é o anjo mensageiro? Os irmãos sabem? É o anjo Gabriel. É o Gabriel que falou com Isabel. Então, ela ouviu a palavra do Senhor. Ela recebeu aquilo no Espírito. Recebeu aquilo por fé. Foi abençoada por aquela palavra. O marido dela, irmãos, por causa da idade dela, teve dúvida. Ele teve dúvida. E a Bíblia diz que o Senhor até fez com que ele ficasse mudo até ver o menino. Porque ele duvidou que uma mulher da idade dela pudesse gerar um filho. Mas o fato é que esse moço veio existir. Esse irmão foi chamado por causa do Senhor, a palavra do anjo. O nome dele foi dado João, só João. Amém? Diga João. O nome dele não é João Batista, como você pode imaginar. Nós o conhecemos como João Batista. Mas Batista não é nome. Batista é classificação. Ele não tinha no registro civil dele a palavra Batista. A palavra Batista significa batismo. Então, o apelido que deram para ele, João Batista, significa o João que batiza. Quem está entendendo? Os irmãos sabiam disso? Que o nome dele não era Batista? Não é, estou dizendo para os irmãos. Não era o nome dele era João. Mas chamavam ele de João Batista porque ele pregava arrependimento. Então ele foi um poderoso profeta, irmãos. Que veio um pouco antes de Jesus para anunciar o caminho. Diferente de Jesus que iniciou o seu ministério aos 30 anos, é provável que João tenha começado bem antes. Porque João, quando Jesus vai começar, ele já tinha discípulos que estavam caminhando com ele há algum tempo, alguns anos. Então João já tinha um ministério. Irmão, João era tão poderosamente usado pelo Senhor. Estou falando que eu estou dando roupagem de pregação no meu ensino. Amém? Mas ele era tão poderosamente usado pelo Senhor, que chegaram a dizer que ele era a reencarnação de Elias. Naquela época já tinha heresia da reencarnação. Diziam, é Elias que voltou da morte. Disseram isso a respeito de Jesus também, mas disseram isso a respeito de João. Ele fazia sinais tão impressionantes que ele também arrebanhava multidões. Irmão, João era um cara muito esquisito. João era um cara que
ele vivia contra a cultura. Então o que ele vestia era fora de moda, a dieta dele era diferenciada, e ele é uma das pessoas que a Bíblia diz claramente que era nazireu, por causa dos seus hábitos de consumo. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em mortos, amém? Da mesma maneira que nós falamos a respeito de Samuel, falamos a respeito de Sansão. Claramente nas Sagradas Escrituras, João era um nazireu, alguém que o Senhor escolheu para anunciar essas coisas. E a Bíblia diz que ele, vestido dessa maneira estranha, ele tinha uma dieta diferenciada. Essa dieta dele, para os irmãos entenderem, João era alguém que estava em constante jejum. A vida dele era jejum de segunda a segunda. E não tinha intervalo no jejum. Ele fez uma dieta diferenciada e ele estava permanentemente em consagração. E a mensagem dele era uma mensagem dura. Ele dizia, arrependei-vos. A mensagem de João, apesar de estar no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, ainda por ele estar antes de Jesus, não é uma mensagem da graça. É a graça sendo introduzida, mas a mensagem ainda era uma mensagem de pancadaria. Se você fosse no culto de João, você ia apanhar do início ao fim. Se a gente tivesse jovens no culto de João, eles iam ficar falando assim, vixe, 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 nossa. Ave. Alguém falou aí. Agora, ele era alguém que tinha tanta unção do Espírito, irmãos, que a Bíblia diz que ele não tinha prédio como nós, ele ia pregar no meio do deserto, sol escaldante, mas a mensagem dele fazia tanto sentido na fome que as pessoas tinham no íntimo, nos seus dias, que as pessoas se deslocavam de dentro das cidades e iam para o deserto, ouvir aquela mensagem dura, exortativa de João. Arrependam-se, o reino do Senhor está próximo. Eles iam ouvir aquilo. Irmãos, Elias foi conhecido na palavra de Deus como perturbador de Israel. João também era um tipo de perturbador de Israel. Elias falou para Acabe que ele estava em pecado. E Acabe, ele que intitulou Elias como perturbador de Israel. João, ele foi decapitado por Herodes porque ele falava na cara dura, praça pública, para todo mundo ouvir que Herodes tinha um pecado de adultério na vida dele. Para todo mundo ouvir, contra o rei. Então, alguém muito ousado, sim ou não, igreja? E ele então ministrava essas coisas, ele vinha com essa mensagem que denunciava o pecado na sua vida. E te chamava ao arrependimento. E aí ele resolveu começar um ato profético. Ele dizia, Vitória, o reino de Deus é chegado, arrependa-se dos seus pecados. Mas essa mensagem, quando Deus falava com a Vitória, essa mensagem torcia a Vitória, e ela se sentia do avesso, ela se sentia desnuda pela palavra de Deus, fazia todo sentido, ela vinha chorando no apelo de João. E aí o João dizia para ela assim, você precisa se batizar, e no seu batismo agora você vai sepultar a velha Vitória, e você vai nascer de novo uma nova Vitória. E a Vitória respondia esse apelo de João. Então João é aquele que estabelece o ensino do batismo, por isso chamavam ele de João Batista, o João que batiza, amém? Esse é o nome dele, amém, igreja? O próprio Jesus, no início do seu ministério, ele se encontra com João, e ele se batiza. E isso pode ser uma dificuldade para alguém entender. Porque nós falamos assim, pastor, se o batismo é por causa dos pecados, por que Jesus se batizou se não tinha pecados? Mas Jesus estava representando a humanidade para iniciar o ministério, ele já estava assumindo a humanidade, o peso da humanidade, o pecado da humanidade em si. Ele estava assumindo, diz a palavra de Deus em Filipenses 2, a partir do verso 5, uma forma de servo. Ele veio para se humilhar, portanto ele se colocou no lugar de um pecador desde o batismo. Por isso ele desce as águas. Irmãos, João, que era o primo, tudo indica que eles cresceram juntos e que eles conheciam o testemunho um do outro. Quando João morre, Jesus fica triste e sai para orar. A Bíblia diz isso, se não me engano, em Marcos 9. Quando Jesus chega às águas, o Rio Jordão, onde João está batizando, João olha para Jesus e fala assim, você não tem do que se arrepender. E ele diz, olha, eu quero que você esteja quieto, é necessário que isso aconteça por nesse instante. É necessário que seja exatamente dessa forma. E o ministério de Jesus começa no batismo. Vamos dizer isso? Diga assim, o ministério de Jesus
começa no batismo. Eu quero que você entenda isso, porque isso é chave para nós entendermos por que precisamos nos batizar. Nada começa na nossa vida cristã se você não se batiza. O batismo é a sua iniciação espiritual, vamos dizer assim. Quem está entendendo, diga aleluia. O próprio Jesus era completamente santo, completamente perfeito, mas foi no batismo. Irmãos, eu quero dizer algo que talvez você não saiba, mas é muito provável, como a Bíblia não diz rasgado assim, eu falo por inferência, mas é muito provável. Você sabe que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, tem todo o poder, está em todos os lugares. O diabo não. É muito provável que o diabo não sabia quem era Jesus. É muito provável que o diabo não conhecia Jesus. Não sabia que Jesus era o Messias. Que os demônios passavam ao lado de Jesus e não sabiam que se tratava dele. Por quê? Pequenininho, a Bíblia diz que Herodes, quando os reis magos souberam que nasceu o Messias, a Bíblia diz então que ele mandou matar crianças de 2 anos abaixo. Se Herodes soubesse aonde estava a criança, e era total interesse do diabo, ele teria mandado matar só Jesus. E eu vou dizer, uma par de criança morreu naquela matança. Uma par é para me identificar aqui com a moçada, os irmãos entenderam, né? Muita gente novinha morreu. Agora falando para os mais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, me sinto tão honrado de ser pastor dessa igreja. Sinto tão honrado de ser seu pastor de verdade, é um privilégio. Amém? Quebrar o gelo e dar sequência aqui, Paulo. Então, mano, a Bíblia diz que José recebe uma direção clara para esconder o menino no Egito. Jesus nasceu em Belém, mas logo depois do nascimento saiu para o Egito. Muita criança morreu, Jesus não morreu, porque ele estava escondido. E eu tenho para mim que o Senhor escondeu ele durante todo o crescimento até a fase adulta. Porque você não vê nada sendo narrado. Em outras palavras, Jesus não teve nem guerra espiritual durante o seu crescimento. Amém? Mas quando ele está para começar o seu ministério, ele sai das águas do batismo e o Espírito do Senhor coloca o indicador sobre ele. O indicador veio na forma reluzente, houve uma luz, o céu rasgou, veio sobre ele aquela luz, o Pai lá no céu, Jesus no Jordão, o Espírito Santo em forma corpórea, na forma de uma pomba, ele rasga o céu, não é uma pomba qualquer, viu, irmãos? Uma pomba sobrenatural, todos puderam perceber que havia algo diferente naquela pomba. Isso é uma pomba meio incendiada, uma pomba de um fogo meio azul, um Shekinah, uma glória do Senhor na pomba. O fato é que sabiam que não era uma pomba, não se tratava de um simples animal, não era uma ave. Aquilo era a presença de Deus no ambiente. E o Senhor fala, olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imediatamente depois de sair das águas, ele foi retirado pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz, impelido pelo Espírito do Senhor ao deserto, imediatamente para ser tentado. E o diabo vai começar a abalar Jesus na sua identidade. Não é o tema da minha palavra. Amém? Está narrado na palavra do Senhor. Amém? Mas tudo começa no batismo. É isso que eu quero que você guarde. Diga assim, tudo começa no batismo. Lá para frente, Jesus, depois de curar, ensinar, libertar, Jesus morre na cruz do Calvário. E ele ressuscita ao 3º dia, irmãos. Jesus morre na tarde da terça-feira. E no domingo, na primeira hora do domingo, a primeira hora para o judeu, aquela hora que nasceu o dia, a claridade chegou na cidade, Jesus já não estava mais no sepulcro. Maria foi visitar o sepulcro e ela encontrou uma pedra grande que não podia ser movida por uma pessoa sozinha, precisava de um conjunto de soldados. Irmãos, o sepulcro está lá até hoje. E ele tem uma inscrição dizendo assim, olha, ele não está aqui porque ele vive. Amém? O sepulcro está vazio. Amém? Muitos homens bons morreram por muitas causas decentes na história da humanidade. Mas nenhum deles voltou da morte.
Essa é a nossa segurança, nós servimos ao Jesus que está vivo. Por que nós, como igreja evangélicas, não temos crucifixo em casa e não cultuamos ao Senhor que está ali estirado? Somos convidados a lembrar da cruz na ceia, mas não temos esse tipo de ensino no nosso meio, porque nós não servimos a um Jesus que está morto. Você sabe o que o Senhor quer que nós lembremos? Mais do que Ele morreu, é que Ele ressuscitou, porque o poder que a igreja é convidada a manifestar é o poder da ressurreição. Por isso eu quero dizer que nem tanto a questão de descer as águas, mas o fato de levantar das águas. É a experiência de ressurreição. Temos Bíblia, eu vou citar alguns textos aqui para os irmãos. Mas Jesus, quando ressuscita, então ele passa por espaço de 40 dias a fazer aparições. Para quem que ele apareceu? Ele apareceu para aqueles que conviveram com ele. Ele apareceu para aqueles que sabiam quem ele era. Irmãos, Deus tem um senso de humor fantástico. Houve uma passagem, logo depois da morte, depois daquele fim de semana, 2 discípulos viajando de um lugar para o outro, passando por uma estradinha em rumo a uma aldeia chamada Emaús. Jesus esteve com eles. Eu vou falar isso aqui rapidinho, só para os irmãos entenderem. Jesus esteve com eles não puderam perceber que era Jesus, porque o Espírito Santo, ele cegou aqueles homens, mas não que eles não pudessem enxergar, eles não puderam reconhecer Jesus. Pastor, Jesus estava diferente, será que o cabelo dele cresceu? Será que ele pintou de loiro e deixou a barba crescer? Ele cortou no barbeiro, deixou, né? Como que chama a barba, essa barba? Lenhador, né? Eu estou antenado aí, você pensa que... Olha aqui, Jesus não tinha nada de diferente. Jesus estava idêntico. Será que ele estava vestindo um moletom com capuz e ele ficou lá igual os adolescentes? Uns adolescentes ficam escondidos assim, ó, né? Você assiste o culto assim, atrás do... Não, Jesus não teve nada disso. Ele estava aberto do lado dos 2 discípulos, mas não puderam reconhecer. É a maneira como a glória de Deus foi manifestada para aqueles 2 ali. Amém? Jesus fez aparições fantásticas. Em uma das reuniões, ele aparece no meio deles, como alguém que passa num ambiente fechado, no meio da parede, e aparece aqui. Alguém teve medo dele, falou, uma alma penada. Não é não, querido, vem cá, você pode me tocar, eu sou carne e osso. Um dos discípulos, os irmãos sabem, ele era bem incrédulo. E Jesus fala, olha Tomé, coloca a mão aqui, ó, aqui eu furo, lembra que a minha mão foi furada? Toca, pode tocar, meu filho. Imagina ele fazendo isso com temor, mas ele pôde. João, o discípulo João, agora é outro João, ele escreve assim na sua carta: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que com as nossas mãos tocamos. Por quê? Porque ele está dizendo, nós não simplesmente vimos uma, sumiu a palavra, holografia, uma projeção, um vulto. Não, ele estava em carne e osso no nosso meio. Nós pudemos tocá-lo. Irmãos, quero dizer algo para os irmãos antes de prosseguir. Jesus está aqui hoje também. Aleluia. Eu posso perceber Ele em mim. Mas eu quero dizer, Lucas, que mesmo que eu não perceba, eu sei que Ele está pela fé. Porque Ele diz, estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, me faço presente no meio deles. Ele está aqui. Né? Permita-me quebrar o protocolo aqui, que eu estou falando sobre batismo, é dizer para você, você veio com alguma necessidade, se você sabe que está na presença do Senhor, presente diante dEle. Eu quero dizer, ninguém jamais foi despedido na presença de Jesus de mãos vazias. Você pode levar o seu milagre para casa hoje. Ele está aqui no nosso meio. Eu tenho orado, Senhor, faça milagres no nosso meio, porque eu quero que todos que estejam nas nossas reuniões, é muito bom sentir esse arrepio gostoso da presença dEle. É muito bom a gente perceber um vento. Tem dia que eu sinto um negócio, um arrepio na espinha. Adoro sentir isso, irmãos. Eu sinto essa coisa, já saio pulando. Os irmãos falam, o pastor está espoleta lá. Eu pulo, irmãos. 100 quilos, mas é mais difícil para mim do que para algum dos irmãos aqui, mas eu pulo. Eu sou pentecostal nesse aspecto. Mas é sentir essa presença gostosa. Eu posso sentir Ele presente aqui. Amém, irmãos? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Quando Ele está próximo a se despedir dos seus discípulos, Ele reúne eles no mesmo lugar onde Ele haverá de voltar. Olha que tremendo.
E ele deixa algumas orientações finais. Diga, orientações finais. Essas orientações finais nós conhecemos teologicamente como grande comissão. Diga, grande comissão. E ele diz assim, ó, em Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 e 16. Portanto, agora vocês vão, ou ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos 16, 15 a 16 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, diga isso, quem crer e for batizado será salvo. Obrigado. Mas quem não crê já está condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Amém? Jesus, ele vem, morre, ressuscita e está com eles por espaço de 40 dias. E agora ele diz a seus discípulos, vocês vão contar o evangelho, isto é, a palavra evangelho significa as boas notícias. Quais são as boas notícias? Sabe o Jesus que curou? Ele morreu por nós, ressuscitou. Portanto, a obra dele vai continuar, ele continua curando, ele está no nosso meio para curar. Sabe Jesus que libertou? Ele morreu por aquele que estava opresso, ele ressuscitou. A sua obra continua através de vocês. Agora vocês vão debaixo desse poder. Vocês vão espalhar esse evangelho em toda a terra. Irmãos, uma das provas cabais que Jesus ressuscitou dos mortos, todos os entendidos, eles sabem disso, é a maneira como esses discípulos todos contavam uma única versão da história, mesmo diante do perigo da morte. Porque você sabe, eu contar uma mentira para ganhar um reconhecimento, vamos supor, irmãos, eu comprei esse carro, meu carro é 2009. Não, esse carro meu é 2012. Prestígio, reconhecimento. Olha, eu preguei no domingo, você precisa ver, irmãos. Levantou 3 cadeiras de roda, 3. Um dos que levantaram, inclusive, chacoalhou a cadeira de roda assim. Nós vamos ter cura de cadeira de roda. Estou imaginando que eu vou ficar chupando o dedo, que quem vai ser usado não é nem líder. Porque Deus quer assim, Ele quer levantar quem não é mesmo. A gente tem fé para orar. Amém? E o Senhor está dizendo isso, olha, eu ressuscitei e vocês viram por espaço de 40 dias. Não viram? Viram. Agora vocês saiam e distribuam. Irmãos, havia tanta certeza nele, porque eles estavam ali com o mestre, ele morreu e venceu a morte, que eles sabiam, valia a pena até morrer por essa mensagem, porque Jesus está vivo. Mesmo em perigo de morte, entendeu? Paulo está ali, na frente do inquiridor, falou, o que é isso? Está maluco, Paulo? Você vai morrer por causa dessa mensagem, seu desgraçado. Ele fala sorrindo, a Bíblia diz, sorrindo. Você quer me persuadir com essa mensagem, ô desgraçado? Falou, olha, querido, como eu gostaria que você pudesse crer nessa mensagem que mudou minha vida. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Jesus está vivo. Agora o ensino dele. Ele ressuscitou e ele agora dá sentido para a mensagem de João, ensinando que nós deveríamos pregar. E aquele que cresce, fosse marcado por essa verdade, ele também devia fazer o mesmo, que ele mesmo não tendo pecado, fez. Isto é, testemunhasse publicamente a sua fé. Como é que nós testemunhamos publicamente a nossa fé? No ato de batizar. O batismo é a primeira demonstração pública de que você acredita nessa mensagem. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. O batismo significa a morte, é o sepultamento do velho homem, o vídeo que nós assistimos. Amém? É a natureza pecaminosa sendo levada na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim em Romanos 6,4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo glorioso poder do Pai,
assim também nós vivamos uma vida nova. Diga aleluia. Então significa que cada um de nós é inserido na experiência da morte para provar restauração, ressurreição completa quando nós obrigado, irmãos, igreja é inteligente. Nos batizamos. É nos identificarmos com a experiência da morte. Não significa apenas o rompimento no poderio do diabo sobre as nossas vidas. Quando nos batizamos nas águas, ao mesmo tempo que somos sepultados, Satanás e o mundo também são sepultados. Então, quando nós descemos as águas, não é só eu quem estou morrendo. Eu estou dizendo, o mundo e o diabo, pecado, morreu também para mim. Amém? No Velho Testamento, o capítulo 12 de Êxodo, ele diz que o povo, preste atenção, isso aqui é muito importante, isso é chave para entendermos o batismo. O povo, ele foi liberto por Deus, os irmãos todos conhecem a história. Deus manifestou 10 sinais poderosos e libertou o povo com mão forte, diz a palavra de Deus, do Egito. Rapidamente, o Egito simboliza o mundo, diga o mundo. O povo foi liberto de Faraó, Faraó é o sinal do diabo, diga do diabo. E o povo foi liberto da escravidão, porque lá eles eram subjugados a trabalho pesado. Isso é o pecado, diga o pecado. O Senhor libertou o povo dessas 3 coisas. Agora, perceba, o povo agora já está em caminho para o deserto. Deus já libertou. Foi difícil o faraó abrir o coração. A própria palavra de Deus diz que porque Deus queria manifestar a grande glória na saída, o Senhor era o próprio que endurecia o coração do faraó. Isso está escrito na Bíblia dessa maneira. O Senhor endurecia o coração de faraó, até que o coração dele se abriu. Agora o povo, quando ele está saindo para o deserto, faraó sai correndo atrás. Quer dizer, não queria abrir mão do osso. Os irmãos entenderam a minha colocação? Não queria largar. Não, tá bom demais usar essa pessoa do meu cavalo. Não queria abrir mão do osso. Então ela sai prosseguindo. Agora, olha a experiência que aponta para o batismo no Velho Testamento. Quando o povo passa pelo Mar Vermelho, Faraó também entra pelo Mar Vermelho com carros e cavalos. E quando passa o último hebreu do outro lado, as águas se fecham sobre ele. Amém? Faraó foi morto, os cavalos foram mortos, os carros todos quebrados e destruídos pelo poder do Espírito. Amém, igreja? Todo o exército, todo mundo morreu. Isso aí é uma crise que muitos têm, porque acham que Deus é ruim porque matou. Mas é interessante nós entendermos que tudo isso lá no Velho Testamento, irmãos, é símbolo. E é símbolo do quê? É símbolo porque se Faraó é o diabo, os exércitos são os demônios. E o Senhor está dizendo, olha, passe pelas águas do Mar Vermelho e essas coisas vão cair, o poder delas sobre a sua vida. Qual é essa experiência? Essa experiência é a experiência do batismo. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Muito bem, igreja. O batismo é também um selo de fé. Diga um selo de fé. Veja, a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Vamos dizer isso? Diga assim, quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu não creio, quando eu creio no meu coração e eu confesso, por que eu tenho que produzir um ato? Porque o selo é um posicionamento, é o primeiro posicionamento de fé que nós tomamos depois que nós cremos. Amém? Aquele que está se batizando está fazendo diversas declarações, quais sejam, eu quero que a igreja repete. Diga assim, quando eu me batizo, eu estou dizendo, creio que Jesus é Deus. Irmãos, por causa do tempo eu não posso repetir, mas eu peço que você repita comigo pensando. Diga assim, creio que Jesus é Deus. Creio que Jesus veio como homem. A voz baixou, vamos falar mais forte com o profeta. Diga assim, creio que ele realizou sinais. Creio que Jesus manifestou o reino de Deus. Creio que os ensinos de Jesus são a verdade. Creio que ele morreu por mim.
Isto é, não era uma morte para ele, é uma morte em substituição. Amém? Diga assim, creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Diga assim, creio que ele subiu ao céu para retomar a posição de honra à destra de Deus. Creio que só Jesus salva. Creio que ninguém mais pode salvar. Cremos que somos salvos pela graça, não é por nosso mérito. Cremos que todos pecamos e estávamos, faça assim comigo por gentileza, separados da glória de Deus. Por melhor que fosse o nosso testemunho no mundo, cremos que Ele se revelou a nós. Cremos que a partir do momento que o recebemos, deixamos de ser senhores ou donos da nossa própria vida. Cremos que a nossa vida foi comprada. Diga assim, eu creio que eu pertenço a Deus. Eu creio que fui comprado para viver de acordo com a sua vontade, realizar a sua obra e manifestar a sua poderosa salvação. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso aqui é o Evangelho. Amém? Eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele veio como homem. Eu creio que Ele morreu, a morte dele não foi por Ele, foi por mim. Eu creio que eu merecia a morte mesmo, independente de não estar vivendo tão ruim assim. Mas eu creio que eu sou pecador, que eu precisava desse perdão de Deus. Que Ele foi demonstrado com Cristo na cruz. Eu creio que Ele morreu, mas não ficou morto, Ele ressuscitou. Eu creio que Ele esteve vivo, mas não permaneceu na terra, Ele subiu. Eu creio que Ele é Deus e voltou para continuar de onde tinha parado. Agora Ele que me representa junto com o Pai, lá na destra de Deus, não é Maria que está, com todo respeito a ela. Ela é tremenda, é a mulher de Deus. Mas lá quem intercede por mim é Ele. Eu creio que Ele não está ocupado. Eu creio que Ele me ouve quando eu oro. Esse aqui é o Evangelho. Agora, se eu creio nisso, então eu sou convidado a uma primeira manifestação de fé. Qual seja? Batizar-se. Quem crer e for batizar-se. É uma obra de fé. Amém? Quando alguém for descer as águas, cada uma dessas 70 pessoas que nós vamos batizar, amém, igreja? Na semana que vem, cada um que desce as águas, um a um que mergulha nessa água e sai dessa água, está dizendo tudo isso que nós acabamos de declarar, é uma declaração poderosa. Nós estamos dizendo o seguinte, não vimos a Ele como os apóstolos, não podemos cheirá-lo como os apóstolos, não podemos tocá-lo, mas cremos que Ele está aqui, invisível, continua operando, usando as mesmas mulas do passado. Ele continua falando, usando seus servos, levantando aqueles que não são, capacitando aqueles que são desprovidos de talento humano para fazer. Quando nós estamos descendo das águas, nós estamos testificando, eu também creio. A Bíblia diz o seguinte, produzir frutos dignos de honra. Por que ela diz isso? O primeiro fruto de honra que você deve produzir é descer as águas. A demonstração de fé. Cada um que desce é uma maneira de você testemunhar. Por isso eu quero dizer para os irmãos, batismo é pública profissão de fé. Não existe algo como o seguinte, olha, Wendel, eu creio, eu te evangelizei, quer batizar agora? Batismo, só eu e ele. Ah, pastor, peraí, a Bíblia diz que aconteceu isso, hein? Olha aí, hein? Eu sei também. A Bíblia diz que Filipe batizou o eunuco, mas eu quero dizer para os irmãos, quem batiza é a igreja. Amém, amados? Deixa eu fazer você entender isso aqui. Não é qualquer pessoa que pode fazer um batismo. Quem batiza é a igreja. Por que Filipe pôde batizar? Porque ele era um representante da igreja, ele era um diácono. Amém? O ideal é que sempre aconteça na igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando na presença da igreja. Que seja num rio, mas para ser igreja tem que ter outros 2 ou 3 que também têm a mesma fé. Então a nossa pequena célula tem 4 membros, entendeu?
nós vamos lá no rio e nós vamos batizar a pessoa. A igreja é quem batiza os novos. Quem entendeu? O batismo é sempre selado pela igreja. Eu vou entrar no tanque, imagino que o Flávio vai, talvez mais algum discipulador vai, os líderes da igreja talvez queiram entrar, mas eu quero que os irmãos saibam o seguinte, biblicamente falando, quem está batizando, o batizador, não é o pastor Márcio, o batizador é a igreja. Eu estou fazendo em nome da igreja, porque me foi outorgada a autoridade no reino para representá-la como pastor. Quantos estão entendendo? É a igreja, é um selo da igreja. Portanto, quem está descendo diante da igreja, das testemunhas. Precisa ter testemunha, porque é uma manifestação de fé. Essa pessoa que está descendo está dizendo, eu creio, para todo mundo que está me vendo. Eu estou dizendo que eu creio nessa loucura. Jesus está vivo mesmo, Ele mudou minha vida. Isso é o batismo. Amém, amados? Glória a Deus. Por que se batizar então? Porque é uma ordenança, diga, uma ordenança. Jesus mandou. Agora ele mandou quem? Ele mandou quem crê. Por isso eu estou dizendo o seguinte, hoje eu estou pregando por causa de dúvida. Talvez você fale assim para mim, não estou preparado. Não é uma questão de estar preparado, é uma questão de crer ou não crer. Você acredita que Jesus esteve vivo? Você acredita que Jesus é Deus, foi Deus, sempre será Deus? Irmãos, deixa eu dizer algo a respeito de fé. A fé não é entender completamente essa verdade. Os irmãos vão se escandalizar com isso, eu já falei, mas não tem problema. Eu sou pastor. Eu tenho uma bagagem de evangelho. Os irmãos percebem que eu não ministro aqui. Eu vou dizer claramente, eu não estou querendo ganhar ponto com os irmãos. Eu não posso compreender completamente essas verdades. Eu aceito pela fé. Por isso que a Bíblia diz que a nossa revelação vai crescendo. Porque eu, como pastor, também estou aprendendo dia a dia. Entendeu? Como é que é esse negócio de ser um Deus que é 3 pessoas? Eu vou dizer claramente, eu estou aprendendo, vou ensinando para os irmãos e vou entendendo mais. Mas eu ainda não consigo compreender na minha mente humana, que é desprovida de capacidade natural de entender todas as implicações do que isso significa. Por isso que eu recebo com o coração puro, pela fé. Pela fé. Quem está entendendo o que o pastor está ministrando? Irmãos, o Guilherme foi buscar o Lucas comigo. Foi buscar o Lucas agora há pouco. O Guilherme, filho do Gleison e da Zanza. O Gleison está aí? Cadê o Gleison? Está ali fora, acho que está. Ele entrou no carro, aí ele falou assim, criança é legal, é fantástico. Ele falou assim, pastor, meu cachorro tal, não sei o nome. Ele não é legal? Nunca vi o cachorro. E aí, irmãos, eu não sabia como conversar com ele e tal. Eu estava compenetrado, pensando no culto, essa palavra que eu vou ministrar, minha responsabilidade de ministrar aqui para os irmãos entenderem. É uma palavra tão tremenda, você entender o batismo, tal. Pastor, o cachorro, ele é meio pardo, meio marrom. Não, mano, é que eu nunca vi ele. Ah, tá bom, pastor. Aí ele falou assim, o senhor já foi no parque da criança? Falei, já fui, né? Tem muitos parques de criança. Qual que é? Ele falou, aquele que tem uma praia. Falei, o que mais? Tem um escorregador. Eu fiquei pensando, será que essa praia com escorregador já foi? Não é legal? Aí presta atenção. Eu disse para ele, muito legal. Pela fé. Nunca vi. Entendeu? É isso. Tem uma praia, tem um escorregador. Eu estou vendo. Não sei como que é. Entendeu? Eu levei o Daniel na sexta-feira no Estoril. Os irmãos já ouviram falar desse Parque São Bernardo, Estoril? Faz uns 30 anos que eu não ia no Estoril. Estoril tem uns pedalinhos, os pedalinhos são o mesmo pedalinho da minha época, lá, 30 anos atrás. Eles foram pintados a última vez antes de eu ir lá. E eu falando para o Daniel nunca viu o pedalinho. Eu falei, Daniel, o pedalinho é muito legal. Entra lá 2 pessoas, a gente vai pedalando, a gente vai a um barco que pedala. Legal, né, filho? Ele falou assim, Daniel, é engraçado.
Mas tem um playground lá? Eu falei, filho, eu não sei se tem playground, mas tem o pedalinho. Mas que mais tem lá? Eu queria persuadir ele, que eu queria que nós fôssemos. Eu falei, tem um teleférico, filho. Piorou. O que é isso? Acho que ele fez o teleférico, televisão, deve ser alguma coisa que... Uma imagem, sei lá. Teleférico. O que é um teleférico? Não, o negócio, você entra numa cadeirinha, ela vai subindo assim. Piorou, né, irmãos? Imagina a criança pensando isso, é um elevador de cadeirinha. Não, mas anda para frente. Mas anda para frente e para cima? É para o alto e avante, é o super-homem. Né? Eu não estou entendendo, pai, mas eu recebo pela fé. Agora, pela fé, nós somos chamados à conquista. Amém? O que eu digo para os irmãos? Eu creio que Ele está aqui, porque Ele falou que está. Se eu creio, então me manifesto correspondendo àquilo que a palavra diz. Eu ministro para os irmãos cura, crendo que aquele impulso, aquela vontade de que cura aconteça, está sendo produzida pelo Espírito, por fé. Aí eu começo a orar por cura, até que a cura acontece. E aí eu falo assim, não falei? E aí quando o Senhor está falando isso, nós agora podemos testificar que existia um escorregador na praia. Porque antes não podíamos ver, até que cheguemos a enxergá-lo como ele é. A Bíblia diz o seguinte, olhos como chama de fogo. Irmãos, nessa hora eu sou criança. Eu fico pensando, como que é isso, olhos como chama de fogo? Porque eu conheço todas as implicações teológicas disso. Vou ministrar uma palavra para os irmãos a respeito de olhos como chama de fogo qualquer dia. O Espírito que desvenda tudo, o fogo que consome o pecado, que enche do Espírito Santo, que aquece a frieza do teu espírito. Vou ministrar uma palavra sobre fogo, mas não sei como que é isso. Como que é um fogo? Como chama de fogo? Por fé. Os irmãos estão entendendo? Pode parecer ridículo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que é natural, a fé é um pouco ridícula. Mas é o poder de Deus. A Bíblia diz o seguinte, não podendo os homens entendê-lo na sua sabedoria, agora aprove salvar através da loucura da pregação. Loucura. Então eu vou por todo mundo pregando, todo mundo que crê nessa verdade igual desce as águas. Então, você está preparado caso creia. Se você não crê, você não deve descer as águas. Agora, se você crê, deve descer as águas. Quantos entenderam? Diga aleluia. Bom, queria só responder algumas coisas aqui que os irmãos perguntam. Talvez você já ouviu falando o seguinte, pastor, imersão ou aspersão? Vou piorar aqui para os irmãos. Existem 4 tipos de batismo. Existe imersão em água corrente, imersão em água parada, aspersão e efusão. Esse aqui eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar. O que é imersão em águas correntes? Como o próprio nome diz, imergir é mergulhar em águas correntes, em rios. Amém? Imersão em águas paradas, nós vamos fazer imersão em águas paradas. O tanque, a piscina, são águas paradas. Estamos imergindo a pessoa em águas paradas. O que é aspersão? Vem cá, meu caro. Pega essa cadeira, vem cá. Johnny, você mesmo. Coloca aqui. Pega a cadeira, por favor. Irmãos, o batismo de aspersão, se a gente for batizar alguém para aspersão semana que vem, vem cá, meu filho. O batismo para aspersão é o seguinte, eu vou sair para comprar a beca para batismo essa semana. Eu vou comprar 2 bacias. Senta aqui, Johnny. O batismo por aspersão é alguém que não consegue entrar no tanque. Então o que a gente faz? A gente coloca uma bacia aqui embaixo para não molhar o palco. E a gente vai falar assim, ó, vou te batizar por aspersão. Ele se dobra assim, ó. E a gente derrama água, a gente asperge água sobre a pessoa. É isso. Isso que é o batismo por aspersão. Por que é importante saber isso? Os irmãos sabem, presbiterianos só batiza por aspersão. Não batizam por imersão. Amém? Aí alguém vai falar assim, será que é de Deus ou não é de Deus? Segura essa pergunta que eu já vou te responder. Essa é a aspersão. Obrigado, Johnny. Pode voltar com a cadeira. O que é efusão? Irmãos, a Bíblia diz, o livro de Atos diz, e em muitos relatos na história, muitos homens de Deus, eles ganharam grandes multidões em uma palavra. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma cruzada evangelística no Paquistão, por exemplo. Nós temos aí o chileno Vergara que faz. Né? Aí toda a multidão creu em Cristo. Uma multidão, 3.000, 5.000, 10.000 creram em Cristo. Eu vou ter que dar o pé daqui, ó, porque senão os guardas vão pegar porque eu estou pregando o evangelho. Aí eu posso fazer um batismo chamado de efusão, se eu quiser. O que é o batismo de efusão? Vou pegar uma mangueira aqui e batizar a multidão. Ó.
Há necessidade desse batismo no Brasil, irmãos? Não. Os irmãos entenderam? Existem ambientes de urgência. Muita gente, pouco tempo. Não dá para produzir um culto para o batismo. Eu vou fazer um batismo por efusão. Esse é o batismo por efusão. Não sabia que isso acontecia, pastor. Mas eu vou dizer para os irmãos. A nossa cultura realmente não faz isso. Mas tem lugares onde precisa fazer. Amém, amados? Sobre batismo nas águas, quero dizer um negócio para os irmãos. O que nos ensina a batizar? A palavra de Deus e um documento chamado Didaquê. O Didaquê é o documento mais antigo que nós temos registro, que foi produzido pelos apóstolos e quase foi considerado canônico. Se fosse considerado canônico, esse compêndio do Didaquê, as instruções dos apóstolos, faria parte desse exemplar da Bíblia. Só que ele não foi considerado completamente canônico, então não faz parte da sua Bíblia. Mas ele é o documento que data mais antiga, né? 70 a 90 anos depois de Cristo, o Didaquê. O Didaquê explica tudo, como fazer ceia, como fazer batismo. E lá eles diziam o seguinte, olha, em primeira instância, use batismo em água corrente, preferencialmente fria. Existe isso. Se você quiser, quem quiser eu quero convidar. Pode escrever para o meu WhatsApp, porque eu baixei ele em PDF, é um documento de 5 páginas, eu te mando no WhatsApp. Você pode ler ele. Amém? Leia ele, e não foi considerado canônico, então leia com entendimento, porque tem coisas lá que talvez vai te gerar dúvidas. Não foi considerado canônico. Amém? Aí diz, não havendo possibilidade de imersão em água parada, nós vamos fazer semana que vem imersão em água parada. Não havendo possibilidade, aspersão. Então qual que é o batismo bíblico? Todos esses, irmãos, podemos usar todas essas ferramentas, amém? O mais importante não é como batizamos, e sim, por que batizamos. Então, o batismo que é válido é aquele que tem esta fé de tudo aquilo que eu estou pregando, e que o batizador ele vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu reconheço que os três são Deus. Irmãos, pode parecer um pouco cansativo o que eu estou ministrando, mas é algo poderoso. Por quê? Às vezes as pessoas saem de uma igreja e entram na outra igreja e falam, devo me batizar de novo? Quando eu estou dizendo, batize-se de novo, porque lá foi por aspersão, aqui por imersão, eu estou dizendo que eu não reconheço aquela igreja como povo de Deus, porque eu disse que quem batiza é a igreja. A igreja é universal, todos que creem, não é a igreja universal do reino de Deus. A igreja universal, todos os que creem no nome de Jesus. Amém? Portanto, se o irmão vida presbiteriana, eu considero a presbiteriana irmãos nossos. Eles batizam por aspersão. O irmão vai achar da hora o batismo de imersão, mas ele não tem necessidade de batizar-se de novo no nosso meio. Por quê? Porque nós reconhecemos a presbiteriana como irmãos. Eles são mais quietinhos, mas são nossos irmãos. São os nossos irmãos mais tímidos. Nós somos barulhentos, nosso culto no louvor se percebe isso. Amém? Quem entendeu? Não é como que estabelece, mas é a fé que está por trás, o princípio pelo qual a pessoa está descendo. Isso aqui é palavra purinha que eu estou ministrando para os irmãos. Amém, amados? É certo batizar criança, e aqui eu termino. Irmãos, o que está demonstrado é que os discípulos saíram desde o começo batizando, e eles tinham um hábito de batizar os adultos. Os adultos. O próprio Jesus, sendo obviamente cristão, amém? Faz sentido isso para você? Ele se batiza com quantos anos? 30 anos. Então eles tinham o hábito de batizar quem tem condição de exercer fé. Eu vou ler alguns textos aqui para terminar a minha mensagem. Amém? Depois de algum tempo, estudiosos da palavra de Deus começaram a falar, mas Deus sempre honrou alianças. Preste atenção em mim, eu vou terminar aqui em 5 a 7 minutos, mas eu acho importante você entender isso. Quem batiza crianças, batiza não com base no Novo Testamento. Ele batiza com base no entendimento do Deus de pactos, o Deus de alianças. No Velho Testamento, Deus tinha aliança com a família. Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, Deus chama Davi, faz um concerto com Davi, seus descendentes vão permanecer no trono, pelo simples fato de terem nascido dessa barriga aí. Você é filho de Davi? Sou filho de Davi, sou herdeiro da promessa de Abraão. Quem está entendendo? Por causa da ideia de alianças,
Os irmãos batizam as crianças, porque quando batizam as crianças, eles pensam o seguinte: se somos cristãos, quem nasce na nossa família é cristão também. Quem está entendendo, diga aleluia. Isso aqui é importante. Ok? Mas o Novo Testamento, não é que o Novo Testamento ele quebra a ideia de Deus de aliança. O Novo Testamento ele testifica totalmente que Deus continua sendo fiel à mesma aliança. Deus fez a aliança com Abraão, Isaque e Jacó e é fiel na terra à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó até hoje. Mas agora os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó são espirituais e não étnicos. Então, se eu nascesse do ventre da minha mãe e nós tivéssemos o sobrenome de Abraão, isso é ser descendência étnica, natural. Eu seria batizado e seria herdeiro conforme a promessa de Abraão, Isaque e Jacó por ter nascido. No Novo Testamento, o princípio agora é a fé. Se eu creio, eu sou conectado à família de Abraão. Quem entendeu, diga aleluia. Então, o pré-requisito não é ter sido nascido, mas é crer. E se é necessário crer, eu só passo a fazer parte da linhagem depois que eu tenho condição de compreender tudo o que eu preguei para os irmãos nessa noite e dizer no final: eu creio nessa mensagem. Só depois que você crê, você pode se batizar. Quem entendeu? Baseado no que, pastor? Olha aqui, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, quero que você repita comigo, diga, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o que diz Romanos 6, de 2-4. De modo nenhum, como viveremos ainda em pecado, nós, os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, essa é uma menção, batismo nas águas. Fomos batizados na sua morte, nos tornamos participantes da morte. Essa mensagem é muito complicada, irmãos? Está sendo esclarecedor para os irmãos? Meu alvo é ser esclarecedor. Os irmãos estão sendo esclarecidos? Estão mesmo? Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos ver isso, diga assim, andemos em novidade de vida. Eu pergunto para você, o recém-nascido tem condição de andar em novidade de vida, irmãos? Nem sabe o que é novidade de vida. Entenderam o que eu estou dizendo? Andar em novidade de vida é uma questão de fazer uma opção por fé. Amém? Para fechar, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Né? Que a palavra está dizendo? Você foi ressuscitado com Cristo, você agora deve se revestir de Cristo. Quer dizer, viver conforme Cristo, produzir agora uma vida diferente. Nós ministramos Efésios 2:10 esses dias para a igreja. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus nos criou para que andemos nela. Isso é uma questão de eu definir. Não vou mais viver aquela vida suja, porca que eu vivia no mundo. Lá eu pegava qualquer uma, vivia com qualquer uma. Aqui eu posso deslizar dentro da igreja. Mas essa não é mais a opção que eu faço. Agora eu quero conhecer o Senhor. E se o Senhor fala que eu tenho que ser feliz com uma só mulher, um só marido, então eu vou lutar para ser fiel a esse mandamento. Pastor, saí ali, dei uns beijos com o irmão da igreja no ponto de ônibus. Meu filho, está perdoado. Mas você acredita nisso, que a santidade é possível? Acredita. Então persegue isso aí. Andar como Cristo, se revestir do testemunho dele, manifestar o poder dele, o testemunho dele. Amém? Lá no mundo eu falava palavrão. Eu, Márcio Ricardo, falava muito palavrão. 17, 18 anos, falava muito palavrão. Irmãos, como palavrão era doce na minha boca. Adorava soltar assim, ó. Adorava, fazia bem. Um dia eu ouvi a pastora Valnice Milhomens ministrando isso, sobre santificar os lábios. Eu fui à frente, me ajoelhei e falei, Senhor, cada vez que eu faço isso, eu sou filho de crente. Eu sou servo do Senhor. O Senhor não tem prazer nisso, porque o palavrão é um hábito, né? Os irmãos, os irmãos sabem disso. Você vê, já soltou. Né? Aí, falei, não, Senhor, eu quero ser liberto disso. Transforma isso.
Irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos para fechar aqui minha palavra. Isso foi algo tão poderoso na minha vida. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a ser reconhecido no ambiente de trabalho pela maneira como eu falava. 23 anos. Se eu falar assim, o falar dele é diferente, vamos colocar ele em posição de destaque. Eu tinha 24 anos quando eu me tornei gerente da Caixa Econômica Federal. Por quê? Com 24 anos, a minha maneira de falar era madura. Porque o Senhor fez uma obra. Isso não foi aprendido em escola, porque com 23 já tinha me formado na faculdade. Não estava cursando nada. Isso foi obra do Espírito de santificar a minha maneira de falar. Entendeu? E eu pedi para o Senhor me arrancar os palavrão. Foram os palavrão e as gírias também. Tem problema na gíria? Nenhum. Pode continuar falando gíria. Amém? Mas o problema é que tem algumas gírias que são maliciosas. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou aqui para pregar os costumes nem nada disso. Estou dizendo o seguinte. Eu creio que Jesus é real porque Ele me transformou. Mas esse é seu testemunho? Eu nasci na igreja, cresci na igreja, me casei virgem, entendeu? Não tive tantas experiências. Eu fumei, bebi, gostava de beber, de fumar não. Maria vai com as outras. Fumava, tossia, disfarçava. Maria vai com as outras, na onda do mundo. Era fraquinho de ideia, bem fraquinho, mente fraca. Né? Mente fraca, oficina do diabo. Minha mente era cheia de oficina do diabo mesmo. Muito demônio trabalhava lá dentro. Entendeu? O Senhor me libertou, irmãos. Eu achava que eu não ia ser feliz emocionalmente. Eu achava que não ia casar com uma mulher. Eu falava, não, eu não tenho uma ideia muito fraca. Eu não vou conseguir conquistar uma moça, né? Até falei uma vez para a mãe do Flávio. Falei, Flávio, você achou a Blenda? O pai do Flávio ia falar, não é muito rápido, pastor? Falei, não, vai que a Blenda conhece o Flávio direito. Eu casei na mesma circunstância, eu não quis dar muito tempo para a Sueli me conhecer direito. Eu tinha medo, irmãos. Amém? Tudo isso foi obra do Espírito. Hoje eu vejo meus filhos crescendo, eu falei, Senhor, como eles são inteligentes. O Daniel é tão falante, não puxou para mim não, eu era quietinho, muito tímido. Eu não tinha que falar, não tinha conteúdo. Tudo isso foi obra do Espírito. Se eu me tornei pastor, está aqui o Paulo, a mãe dele foi amiga minha de escola. Ela falou, você é o pastor, hein? Se tornou um pastor, hein? Quem diria? Eu falei, é. Foi o que o Senhor fez na minha vida, é a obra que o Senhor fez. Eu não sei qual é a obra que o Senhor fez na sua vida. Mas independente do seu testemunho, você pode falar, esse testemunho meu é fraquinho, pastor, não vou contar ele para ninguém não. Esse testemunho é um testemunho poderoso. Amém? O testemunho de Lázaro era tremendo, eu era morto. O Senhor me chamou para fora, eu estava morto e eu vi, saí pulando. É testemunho poderoso, eu não estava morto. Estava morto só nos meus pecados. Mas Ele transformou a minha maneira de viver. Ele transformou a minha maneira de viver. Amém? Os irmãos são frutos do que Deus fez em mim. Essa igreja é fruto do que Deus tem feito através de mim. Portanto, Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele é real, porque eu não sei fazer isso. Amém? Se você, como eu, pode contar esse testemunho, Deus tem feito alguma coisa na sua vida, você deve se batizar aqui no sábado que vem. Amém? Se batize. Ok? Tem que seguir a fé. Já sou batizado, tem esse batismo da infância. É um batismo que você fez por fé? Você tinha condição de dizer tudo isso da maneira como eu estou dizendo? Talvez, pastor, não tem toda essa teologia. Mas tem a condição de dizer, o Senhor fez uma obra na minha vista, eu tenho visto, e mudou por dentro. Talvez você olha hoje e fala assim, pastor, não mudei grande coisa, ainda falo palavrão, viu? Infelizmente ainda falo palavrão. Talvez você fala assim, pastor, eu estou vacilando, estou indo com a minha namorada no motel. Talvez você fala, pastor, eu ainda fumo. Mas ok, eu quero dizer para você, você crê que o Senhor pode te libertar? Você crê que Ele é real? Pastor, ainda estou sofrendo de depressão. Mas eu creio que Ele é real. E eu estou buscando porque eu sei que Ele vai me curar. Você acredita nisso? Então batize-se. Batize porque é lá que a opressão vai ser subjugada. Amém? Essa é a minha palavra. Fique de pé no seu lugar, vou encerrar o culto agora. Quantos entenderam? Diga aleluia. Amém? Irmãos, o meu encargo hoje era explicar a palavra. Essa mensagem está nos e-mails dos líderes, ela vai ser também compartilhada na cela, né? Se os irmãos na cela tiver mais alguma dúvida, por gentileza, se você chegar com dúvida, pergunte. Entendeu? Irmãos, agora faça uma dúvida assim, o que eu acho que é uma dúvida tola? Vou dizer uma dúvida só que eu acho tola para os irmãos. Essa pergunta eu proíbo os irmãos de fazer. Fulano de tal também batizou, a vida dele não mudou em nada. Essa é uma pergunta tola.
Sabe por quê? A obra de Deus é individual e eu preciso ver a respeito da minha salvação. Eu não tenho o direito de julgar nem a salvação da Sueli, apesar de eu ser casada com ela e observar o testemunho dela. A salvação é individual. Pastor, tem um amigo no trabalho que vai em tal igreja, ele faz tudo errado lá. Ore por ele. Amém? Infelizmente, ele não conheceu a verdade completa. Agora, eu quero dizer para você, você não deve cercear a sua experiência, balizar no outro. A Bíblia diz o seguinte: de sorte que também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com os olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da fé. Quer dizer, de maneira natural, não olhe para homens. Ah, meu amigo vai batizar, então eu vou também na onda. Não batize por isso, seu amigo não garante salvação. Quem garante salvação é Cristo. Você acredita nele? Não, mas acho bonito, todo mundo da minha célula vai. Não batize. Entendeu? Você não crê ainda? Você não tem essa certeza que Jesus é Deus? Não batize. Amém? Esse é o único preparo. Eu estou com a vida toda errada, eu creio que Cristo pode acertar, batize. Amém? Pastor, mas eu tenho gente aqui na igreja, ele vive com uma pessoa, não é casado de papel passado, vocês aqui na igreja não tem critério nenhum? Tem um critério, o critério é a palavra. Filipe olhou para as águas e falou assim: eis aqui águas, nada nos impede que sejamos batizados. Filipe disse: nada. Mas devo casar? Óbvio, dá para casar. Seu marido aceita que você case? Então casa, é melhor para você. Melhor, é bênção para você. Amém? Digo para gente casado o seguinte: bênção é não ter casa própria, é ter lar. Lar é mais importante que casa. Amém? Meu tempo acabou, vou terminar o culto. Espero de todo o meu coração que essa palavra tenha esclarecido você a respeito do batismo. Amém? Eu acredito em nome de Jesus que o Senhor motivou o teu coração. De repente, se você tinha dúvida, você ainda estava para se decidir, você vai estar conosco aqui no sábado que vem. Independente de você batizar ou não, quero que você venha para assistir quem vai. Amém? O número da igreja local que eu tenho, vou orar agora, irmãos. 34 batismos. Se aumentou, os irmãos precisam me mandar, porque eu vou sair para comprar a beca para a igreja. Manda para mim no particular. Vou sair para comprar a beca. Os outros batismos a gente fez com camiseta, estava presenteando. Os pastores no nosso meio, voto vencido, não era meu desejo, mas os pastores votaram por virmos todo mundo de branquinho, tradicionalzinho, igual o batismo de igreja batista. Né? Amém, então eu cedi, eu sou líder, mas eu cedi. Os irmãos querem assim, acham que vai ficar mais bonito. Vamos fazer assim, eu queria dar uma camiseta, nós já fizemos outros batismos assim, então desta vez não será assim. Nós vamos comprar a beca, e a beca não é sua, a beca você vai se batizar com ela, vai devolver ela molhada, nós vamos lavar e guardar, vai pertencer à igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse culto. Ontem eu creio que o seu Espírito, Senhor, falou comigo, quando eu estava em dúvida se devia ou não trazer essa palavra, um ensino. Eu fiz do nosso culto uma sala de aula hoje, mas eu observei a tua unção, sinto a tua presença nesse lugar, e a impressão no meu espírito, Senhor, a minha fé me diz que alguns com dúvidas se decidiram hoje, porque puderam entender a tua palavra. Ó Deus, tua palavra sempre vem para plantar fé nos nossos corações, então eu oro para que isso aconteça no final desse culto agora, para que isso aconteça também, Senhor, lá na cela onde ainda falaremos do assunto. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, ó Deus, em específico esses irmãos que vão descer aqui no domingo que vem. Deus, esse é o culto mais impressionante que nós fazemos como igreja. Deus, é o culto quando nós ceiamos, é o culto quando nós batizamos. Porque para nós, ó Deus, quando nós batizamos alguém, é como o pai, Senhor, que tem um filho. Ó Deus, que olha, Senhor, pela janela da maternidade, a criança ali, Senhor, no berçário. Ó Deus, nós também como igreja queremos nos alegrar nos nossos novos filhos, naqueles que chegam a casa, naqueles que estão se decidindo por viver uma vida com o Senhor, cujo primeiro testemunho é: desejo descer as águas, porque eu creio que o Senhor está vivo, Ele ressuscitou, morreu por mim, mas está vivo, está em mim, mora em mim, tem um plano na minha vida, eu quero corresponder ao seu amor. Oh Deus, eu quero abençoar a tua igreja, quero declarar uma semana de vitória, quero declarar que a paz do Senhor é abundante na sua vida, em nome de Jesus, que as santas consolações do Espírito, que o amor do Senhor, do Deus Pai,
Que o poder dele se manifeste na sua vida. Que a graça, a imensa graça, a bendita graça, a belíssima graça do Senhor Jesus te acompanhe, seja abundante na tua vida. Eu te abençoo, meu irmão. Em nome de Jesus, todos que creem, concordam, diga amém, Jesus. Deus te abençoe.